Olá galera, meu nome é Guto, eu sou professor de inglês e eu tô gravando esse vídeo como forma de depoimento para falar um pouco sobre a minha experiência com o método Callan. Bom, quando eu fui conhecer a escola aqui em Redcurd, eu já era professor e aí eu fui até lá e conversei com a Hideko, que é a proprietária da escola, e ela me disse para que eu assistisse uma aula de 50 minutos com o método Callan. E aí eu lembro que eu saí depois desses 50 minutos, depois da aula, saí meio que impactado, em choque, assim, porque eu nunca tinha visto uma aula daquela. Era uma aula muito dinâmica, todo mundo falava o tempo todo, não tinham 2 segundos de silêncio durante a aula. Tipo, todos, tanto o professor quanto os 4 alunos que estavam presentes, eles estavam sempre falando inglês, e já foi uma coisa que me impactou, porque não era aquela aula clássica do professor ficar escrevendo na lousa e etc. E foi ali também que eu aprendi que a gente aprende línguas diferente do que a gente aprende outras matérias, como história e geografia. E aí eu lembro que eu saí de lá impactado e me desafiando, pensando, será que é possível dar aula com esse método, né, desafiando minhas habilidades, etc. Mas daí eu fiz um teste, conversei com a Ardeco e aí ela pediu para que eu fizesse o treinamento e eu comecei a fazer o treinamento com o método. Basicamente o método ele tem 50 minutos. Desses 50 minutos, os primeiros 25 é uma revisão, que a gente precisa revisar as coisas que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. E por que a revisão é muito importante? Porque o nosso cérebro ele só guarda informações de duas maneiras, basicamente. Ou a gente guarda uma memória sentimental, ou seja, quando você vai a alguma coisa, você vai em um evento, por exemplo, e aquilo te toca, você sempre guarda na sua memória, como por exemplo um show, casamento e etc. Algo que envolva sentimento. Ou então, por repetição, quando a gente repete muito alguma coisa, nosso cérebro ele acaba gravando essa informação e aí a gente tem aquele conhecimento disponível para ser usado. Então, por isso que esses primeiros 25 minutos de revisão sempre é muito importante, porque a gente precisa rever o que a gente aprendeu. Porque se eu aprendo algo hoje e passo 2 semanas, provavelmente eu já não vou ter tanta propriedade quanto eu tive quando eu aprendi. E aí depois a gente tem as atividades de dictation para a gente aprender a escrever, reading para a gente aprender a ler. Então eu preciso olhar, identificar aquela palavra e saber como que se diz aquela palavra, né? Como que se pronuncia. E aí os últimos 10 minutos de aula a gente tem o new work, que é dedicado à matéria nova. Então são coisas que a gente vai aprender, coisas novas que a gente vai aprender naquele dia. Que a propósito vai virar um revision, vai virar uma revisão na aula posterior, né? Então é meio que, vamos dizer que é um processo de new work, aí o new work vira o revision e etc. Aí essa máquina ela vai girando e a gente vai avançando nos estágios. E aí eu lembro que eu fiquei super impactado, super emocionado. Eu falei assim, caramba, que método é esse? E eu quis aprender. Fiquei durante 2 meses fazendo um treinamento para que eu realmente conseguisse assumir uma turma e etc. E assim, foi um crescimento enorme, deu um up enorme em mim como professor. Eu estava acostumado a dar aula de um jeito e quando eu dei aula com o método Callan, mudou totalmente o meu jeito de pensar também, sabe? De ter propriedade sobre a língua, de falar sobre o inglês. Porque a gente aprende inglês de uma maneira. Eu vou me arriscar a dizer que a gente aprende inglês de uma maneira errada. Eu acho que a gente aprende a fazer provas de inglês. Quando você senta, fica com caneta e papel, escrevendo e vendo lousa, isso você está trabalhando uma técnica do inglês que é fazer provas. Eu acho que para você ter essa prática de falar e realmente ser fluente, que poucas pessoas conseguem fazer, você precisa praticar. Você precisa praticar muito, precisa falar, porque é só assim que você vai perder o medo, a sua língua vai aprender os movimentos corretos para fazer cada som e você vai soar o mais próximo do nativo possível. Embora ter sotaque é uma característica boa, não é ruim, mas quanto mais você se aproxima para falar igual ao nativo, melhor para você, porque você vai se comunicar muito melhor e você vai conseguir com que várias pessoas te entendam ao redor do mundo. Isso é algo muito positivo. Então no método tem muita repetição, a gente vai aprender a falar o tempo todo. Assim, eu como professor, depois que eu comecei a dar aula com o método, as palavras saíam muito mais fluidas da minha boca, sabe? Eu falava as coisas assim com um ritmo muito mais rápido do que eu falava antes. E isso foi um presente assim para mim, sabe? É como se eu estivesse trabalhando, ganhando um salário e ao mesmo tempo
praticando algo que eu já deveria ter feito há muito tempo, sabe? Eu era um professor, eu conseguia me comunicar, conseguia entender tudo, mas eu não falava como um nativo. Depois que eu comecei a dar aula com o método, eu comecei a ter raciocínio rápido, meu cérebro começou a falar as coisas de um jeito muito mais fluido. Por quê? Porque eu repetia. Parece engraçado, né? Mas bater nessa tecla é muito importante, porque quando a gente vai aprender uma língua, isso assim é primordial, sabe? A gente aprende inglês diferente do que a gente diferente do que a gente de como a gente aprende geografia, história, etc. Porque são coisas diferentes, são conhecimentos diferentes, a gente aplica esse conhecimento diferente. Então, assim, eu trabalhei lá durante 1 ano e meio, estou saindo agora por umas questões maiores, oportunidades que a vida nos oferece, mas eu queria dizer que eu sou muito feliz, eu sou muito grato por ter trabalhado lá, por ter conhecido a Hideko. A Hideko é uma mulher excepcional, não só ela, como toda a equipe, sem exceção, toda a equipe da escola, eles são muito gente boa. O clima ali é como se você estivesse trabalhando em família, como se você estivesse em família. A Shirley, que trabalha na recepção, todo o pessoal é incrível, sabe? Eu dando as aulas, depois eu tinha o feedback dos professores, porque a gente tem um padrão a ser seguido, então a gente grava nossas aulas, manda para Londres, e aí Londres diz se a gente está apto para continuar dando a aula, para continuar aplicando o método ou não. Ou seja, é algo regularizado, não tem bagunça, é algo muito certinho. E é uma escola, foi a primeira escola que eu realmente vi que não se preocupa exclusivamente com a mensalidade dos alunos. Ela realmente se preocupa se você está aprendendo. Tanto que eles marcam aulas extras e fazem de tudo para que os alunos vá bem, sabe? Para que os alunos vão bem. Isso me deixou muito feliz. Enfim, eu só queria deixar aqui registrado, né, em vídeo, depoimento, dizer que esse método ele é maravilhoso. Eu falo isso com toda honestidade. Eu estou sendo muito sincero. E, bom, é isso. Sou muito feliz de ter trabalhado lá, agradeço a todos. Eu espero que os novos alunos que tenham a intenção de estudar lá façam as aulas gratuitas, né? Façam as aulas demonstrativas para ver como que o método funciona. Não se sintam, como eu diria, não se sintam envergonhados em falar, meu, fale, erre. É super normal errar e a gente precisa que vocês errem para que a gente corrija e você fale de uma maneira certa depois, mas não tem problema. Quando a gente está aprendendo um idioma, a gente vai errar bastante mesmo, faz parte do processo. Esse problema que muitos brasileiros, e não só brasileiros, mas pessoas no mundo todo têm de ter o medo de errar, é um medo absolutamente tosco, vou dizer assim, porque é normal, faz parte do processo. Você lá vai estar em um ambiente familiar, todo mundo é muito acolhedor, a gente vai saber, a gente sabe que você vai errar e tá tudo certo, o professor ele vai te corrigir o tempo todo, e isso não é um puxão de orelha, a gente não tá ali avaliando você, a gente tá ali te ensinando o tempo todo. Então as pessoas têm medo de errar porque acham que estão sendo avaliadas. Lá isso não existe, ninguém está te avaliando, está todo mundo te ajudando, está todo mundo passando conhecimento para frente. Bom, eu falo pra caramba, se deixar eu continuo falando aqui por 50 minutos, né? Mas galera, é isso. Queria dizer, dar as boas-vindas aos alunos novos, aos alunos que já estão na escola. A gente se vê na vida, né? A vida é assim, são por etapas, a gente vai passando e o importante é sempre procurar o progresso e sempre ser grato por tudo de bom que passa na nossa vida, né? Sou muito grato à escola, sou muito grato a todos e eu espero que todo mundo tenha ótimos projetos de vida, beleza? Um beijão pra todo mundo e só sucesso pra vocês. Bye, bye.